Tem uma regra de gramática que praticamente todo mundo já ouviu falar, né? Aquela que diz que é proibido terminar uma frase com preposição. A gente aprende isso na escola, mas será que é para levar tão a sério assim? Ou será que isso é um baita do mito? É isso que a gente vai descobrir hoje. Beleza, vamos direto ao ponto. Pensa nessa primeira pergunta aqui. Who are you going? Só super natural, não soa? É o tipo de coisa que a gente fala e ouve o tempo todo. Agora, e a versão mais formal? With whom are you going? E aí? Qual das duas tá certa? A verdade é que a coisa não é bem assim, sabe? Não é uma questão de certo ou errado. E a história por trás disso é bem mais interessante do que parece. Então, para começar, vamos entender de onde veio toda essa confusão. Por que, afinal, essa dúvida aparece tanto? Pois é, essa é a tal regra que muita gente ouviu na escola. Aquela ideia de que uma preposição, olha só, nunca, em hipótese alguma, pode ser a última palavrinha da frase. Parece até uma lei da gramática, né? Algo super rígido que não dá para quebrar. Só que é aí que a coisa fica boa. Porque, vamos combinar, no mundo real, na fala do dia a dia, a gente quebra essa regra o tempo todo. E o mais curioso é que, para a maioria de nós, não sou errado, né? Passa batido. Isso já levanta uma questão bem importante. Como é que a língua funciona de verdade? Então vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Bora entender o conceito de verdade por trás disso, que parece um erro, mas já vou adiantando, não é. E olha que legal, esse fenômeno tem até um nome técnico, Preposition Stranding. A palavra stranding em inglês dá essa ideia de algo que ficou para trás, meio que encalhado, sabe? Isolado. E é exatamente isso que acontece. A preposição fica lá, sozinha, no fim da frase, bem longe da palavra que ela deveria estar acompanhando. Então, atenção, porque esse é o ponto principal aqui. A gente não está falando de um erro de gramática. Não é uma briga de certo contra errado. É uma questão de estilo. É uma característica, olha só, totalmente normal e super aceitável da linguagem mais informal, principalmente quando a gente está falando. E essa diferença entre o que é formal e o que é informal, essa é a chave de tudo. Vamos ver na prática como essa escolha de estilo funciona, com os exemplos que deixam tudo bem claro. Olha só esse exemplo. Na versão formal, a gente tem to whom he could talk. Repara que a preposição to vem antes de whom. Tudo certinho, bem arrumado. Agora, do outro lado, na versão informal, who he could talk to. A mesmíssima preposição foi parar lá no final. As duas frases estão corretas, ok? Mas cada uma passa uma vibe diferente, um nível de formalidade diferente. Isso é uma prova de como a língua é flexível, né? A escolha certa aqui não é sobre gramática pura e simples, é sobre adequação. A pergunta que a gente tem que se fazer é: qual é o contexto? É um e-mail para o chefe? Um trabalho da faculdade? Ou é uma mensagem no WhatsApp para um amigo? Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar essa escala. Dá uma olhada em como a formalidade vai diminuindo. A gente começa com aquela estrutura super formal, to whom. Depois, uma versão um pouquinho menos engessada, whom to. E, por fim, a forma que, vamos ser sinceros, a gente usa o tempo todo nas conversas. Who to. É a mesma pergunta, gente, só que a gramática vai se ajustando conforme o estilo. E é muito fácil perceber que isso acontece direto em perguntas que começam com WH, né? Pensei em como a gente fala What are you looking for? Ou Where are you from? O tal do Preposition Stranding tá em todo canto. É uma parte super natural da nossa comunicação do dia a dia. Mas cuidado! Tem uma situação bem importante onde essa flexibilidade toda não vale. E é crucial conhecer essa exceção para não cometer um erro de verdade, daqueles que não têm desculpa. A gente está falando dos famosos phrasal verbs, sabe? Aquelas duplinhas de um verbo com uma partícula que juntas criam um novo sentido. Tipo, wake up, que é acordar, ou look for, que é procurar. Então, com eles, a regra é outra. Essa duplinha é inseparável. Ponto final. Olha só esse exemplo, que não deixa nenhuma dúvida. A gente não pode, de jeito nenhum, separar o wake do up e enfiar outras palavras ali no meio. A partícula up é parte do verbo, ela tem que ficar coladinha nele. Então, when did you wake up é o único jeito certo de falar. E para fechar com chave de ouro, um exemplo clássico da cultura pop. Quem aí não lembra do Chandler de Friends, quando ele solta aquela frase What are you looking at me for? Ele está usando o preposition stranding com perfeição. A preposição for está lá no finalzinho, separada do what, o que é super, super natural e totalmente esperado numa conversa informal como aquela, né? Beleza. Depois de toda essa análise, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande lição? Vamos resumir tudo em algumas dicas bem práticas, fáceis de guardar?
Vamos lá, resumindo a ópera. Primeiro, terminar a frase com preposição é normal, é correto, tá tudo bem, em contextos informais. Segundo, se a situação exige aquela formalidade máxima, tipo um artigo científico, aí sim vale a pena jogar a preposição para antes. Terceiro e super importante, nunca, jamais, separe um phrasal verb da sua partícula, como em wake up. E a regra de ouro que amarra tudo isso, o contexto é quem manda. E isso tudo nos leva à nossa reflexão final. A verdadeira pergunta não é isso está certo ou está errado. A pergunta de verdade é qual estilo se encaixa melhor nessa situação. E pensar assim não é só sobre decorar regras, é sobre dominar de verdade um idioma, sobre ter sensibilidade. É isso aí. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise.